Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui curtindo uma vista aqui. Eu tava pensando sobre uma coisa que eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre questão financeira. Você que é cristão, claro, você que não é cristão, você que não crê em Deus, você que não crê na Bíblia, você não crê nada disso, essa palavra não é para você. Pode passar o vídeo pra frente, ver outra coisa. Mas se você é cristão, se você crê em Deus, se você crê na Bíblia, eu quero te dar uma dica para a vida financeira, para você prosperar financeiramente, gente. Deus, o nosso Deus, é um Deus de princípios. Ele não quebra princípios. E para Ele nos abençoar, nós temos que seguir as regras que Ele impôs. A gente não pode querer que Deus faça do nosso jeito. As coisas são feitas do jeito dele, não do nosso, né? Deus, ele é o dono do ouro e da prata. O céu tá tão lindo, mas tão lindo. Vou tirar uma foto aqui para vocês, eu vou colocar aí no vídeo. Ele tem poder para fazer o que ele quiser. Ele não precisa da gente para nada. Mas ele impôs algumas regras para que a gente possa ser abençoado. E ele impôs a regra da fidelidade e da generosidade. Se você quiser tudo aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer a eles primeiro. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Então você tem que primeiro semear para você colher. Então você que é cristão, que tem passado muita dificuldade financeira, eu sei o que é isso, eu já passei muito isso. Você precisa ser fiel ao Senhor. O dízimo não é uma obrigação, mas é uma necessidade. Se você não é dizimista, se você não é fiel ao Senhor, infelizmente as coisas não vão andar para o seu lado. Eu sei disso porque eu já vivi isso. Então, ele disse, quando o povo voltou da Babilônia, eles começaram a construir as suas próprias casas, né, gastar o seu dinheiro com a sua própria vida, e não estavam mais contribuindo para o templo do Senhor. Mas eles começaram a ter necessidade das coisas. E Deus falou, olha, vocês estão sofrendo necessidades porque vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E ele disse que eles estavam preocupando primeiro com as suas próprias casas e não estavam preocupando com o templo do Senhor. Não estou dizendo, nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança, mas Jesus não quebrou o princípio do dízimo. Não é um mandamento para a salvação, mas é algo que é necessário para que Deus nos abençoe financeiramente. Não é só dar 10%, né? Deus não quer só o seu dinheiro, Deus quer você por inteiro. Deus quer 100% da sua vida. Mas o dízimo é uma regra espiritual. Só quem faz é que sabe quanto que isso nos abençoa. Então, se você quiser que Deus abençoe a sua vida financeira, talvez é isso que está faltando para você. Ser fiel. Começar a dar o seu dízimo, ofertas, mesmo quando você não pode. Porque é no pouco que a gente prova que a gente é fiel. Seja fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Talvez você está ganhando um dinheirinho, não tire o seu dízimo, porque você acha que é muito pouco. Faça isso, não como uma obrigação, mas como uma colheita, como uma plantação. Ele diz, provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E é realmente sem medidas, gente. Não estou falando que Deus vai te dar milhões, que você vai ser milionária, não. Estou dizendo que Deus vai abençoar as obras das suas mãos e vai multiplicar a sua sementeira. Outro dia, eu vou contar para vocês um breve testemunho aqui, não é para me gabar, não, é só para mostrar para vocês. Eu tinha uma casa, vendendo aqui perto da nossa casa, uma casinha pequena, mas com um lote bom, com uma vista bonita, e eu fiquei sabendo que estava vendendo, eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu passei lá na porta, orei e pedi a Deus para nos dar aquele imóvel, para que a minha filha pudesse futuramente talvez construir uma casa para ela ali perto da gente. E
Joia? E fiz essa oração, depois eu esqueci. Aí o que aconteceu? Essa semana agora passada, meu marido falou que ele comprou essa casa para nossa filha. Então, vale a pena você ser fiel e crer no Senhor. Então, se você talvez esteja perguntando para Deus por que Deus não está mudando a sua vida financeira, porque talvez você não esteja sendo fiel ao Senhor. A obediência, gente, ela traz resultados na nossa vida. Pare de discutir com Deus, pare de bater boca com os outros. Ah, porque Deus não precisa de dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Mas Deus tem princípios que Ele quer que a gente siga. Então, se você não quiser, não dê. Mas se você quiser provar da bênção do Senhor, obedeça a palavra de Deus. Seja dizimista de tudo. Seja dizimista de tudo que vier à sua mão. Oferte, mesmo quando você não puder. E você vai ver a bênção de Deus chegando na sua casa. Ele disse: provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medidas. E Ele derrama mesmo, viu? Faça isso, depois me conta, tá bom? Se não é obrigado, não. Mas depois você me conta. Quando você começar a ser fiel ao Senhor, você vai ver as janelas do céu se abrindo e bênçãos sem medidas vindo até você. Tá bom? Que Deus te abençoe, seja fiel. Tô te contando segredo. Esse é o segredo, a fidelidade, a fé e a fidelidade. Que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Beijinho, tchau.